E A. Sabia que tava faltando alguma coisa. Ligar a TV. É assim que eu ponho. É assim que eu ponho. A logo aí, né? Eu vou no YouTube. Top. Aí eu pauso no vídeo meu. Eu acho que eu vou tirar o casaco. Você falou comigo? Pode. Não ouvi. Garantindo umas fotos aqui, né? Todo mundo tá aí. Pouca bateria. Daqui a pouco vai acabar. Agora a gente pode. É seu iPhone? Não. É entrada C? Não sei. Essa aqui, ó. É a minha entrada, mas Essa, você tem que pegar. Poxa, show de bola. Salvou. Moçada, todos muito bem-vindos aí a mais um. Vê se tem capetinho no musical da frente. É só bem que você fala? É? Pelo amor de Deus, cuidado com a tela. Show. Será que pode dar interferência, João? Carregar perto aqui? Não, né? Ei A, 1, 2, teste de som. Ei A. Já temos 28 pessoas ao vivo. Provavelmente sem entender nada do que está acontecendo agora. Porque é o nosso programa de estreia. Deixa eu abrir aqui, peraí. Olá, meu amigo, minha amiga. Muito boa noite a você que nessa noite fria de quinta-feira vem chegando sem entender muita coisa. Confesso a você que vou entender se isso estiver acontecendo com você. Até porque essa é a primeira vez que você acompanha pelo Fala Araruama, nosso novo parceiro oficial do MastraCast.
o nosso projeto. Para você que não me conhece, muito prazer, eu me chamo João Marcelo Mastra, né? Advogado e agora também apresentador desse projeto, que tem por objetivo tão somente receber convidados para uma conversa franca que vão girar ali em torno de assuntos, né, que vão desde a vida profissional, vida pessoal, assuntos cotidianos, sempre tentando aí fortalecer uma coisa chamada diálogo. E antes da gente partir para os nossos patrocinadores e eu dizer a você quem é que está apoiando essa bagaça que você está assistindo agora, a gente passa a trocar uma ideia com o nosso convidado. Tá com a gente hoje aqui meu amigo Filipinho Sambará. Na verdade, eu já não sei mais se é Filipinho Sambará, se é Filipinho do Cross Life. Filipinho de tanta coisa, né? Pois é, meu irmão, obrigado aí por ter vindo, né? Um prazerzão receber você. Eu que agradeço o convite. Primeiro, parabenizar pela ideia, pelo bom desempenho em executar essa ideia e dar boa noite a todo mundo que está assistindo a gente aí. Tamo junto. Antes da gente começar a trocar uma ideia, eu queria falar um pouco a vocês dos nossos patrocinadores, né? O nosso podcast ele é um oferecimento primeiramente da Anchor, né? Uma plataforma que tem por objetivo distribuir mundo afora arquivos em áudio de podcast. Então essa entrevista ela vai depois para o Spotify e quem viabiliza essa distribuição de conteúdo para os agregadores de podcast é o Spotify. Além disso, você também pode perceber que aqui no meu canto esquerdo da tela, talvez no seu canto direito, tem um QR Code. Esse QR Code ele é a chave para você matar aquela fome se você não tiver afim de ir para a cozinha, se você tiver afim de assistir um Netflix e degustando um super hambúrguer, você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code e chamar o pessoal do Rancho Decker no WhatsApp. Rancho Decker aí do meu amigo Caio Ribas, que é um apoiador do nosso projeto. Além disso, a gente também conta com a ajuda da Norte Comunicação, uma agência de comunicação digital que ajuda você ou a sua empresa a se comunicar como ninguém nas redes sociais. Todas as artes que vocês vão começar a acompanhar aqui no Fala Araruama e também nas nossas páginas são produzidas por eles. Então são duas meninas aí que estão aí no mercado há 3 anos e ajudando aí já dezenas de empresas a se comunicar melhor. E também agora oficialmente o Fala Araruama, que é o maior portal de notícias da nossa cidade. É uma página com um alcance monstruoso e aonde você inclusive pode anunciar a sua empresa. Então se você tem uma empresa, tem uma marca, tem um projeto e está a fim de alcançar de uma forma direta e muito orgânica milhares de pessoas todos os dias, você pode simplesmente fazer contato com o pessoal do Fala Araruama. Marcelo, como é que eu faço isso? Manda uma mensagem aqui para essa página que a gente vai trocar uma ideia com você. Aliás, o meu abraço aqui para a galera do Fala Araruama, muito obrigado por ter apoiado o projeto e por ter confiado, né? Não é todo mundo que sai por aí liberando, Filipinho, uma página para um louco sair falando o que quiser sem a menor ideia de como é que as coisas estão funcionando. Mas é isso, sem maiores delongas, a gente vai aqui trocar uma ideia. Tá a fim de fazer pergunta pro Filipinho, deixar seu comentário? A gente vai no decorrer do podcast olhando os comentários da página para você aí poder participar e interagir com a gente. Já compartilha esse vídeo, marca seu amigo, chama sua mãe, sua avó, sua tia, aquele seu primo que gosta de falar e discutir assuntos aí polêmicos, para a gente poder fazer disso aqui uma grande conversa, um grande bate-papo. Filipinho, agora acho que a gente pode já começar a falar, né, cara? Foi um negócio tão... Acho que eu nunca falei tanto dentro de uma abertura de podcast, mas isso é sinal que a gente está crescendo aí, a gente está conseguindo alcançar a ideia. Irmão, queria já começar aí explorando contigo essa tua história que é riquíssima, né, brother? Você é um moleque que já foi jogador, já foi morar fora, enfim. Conta um pouco pra gente da tua vida, da tua história. Como é que você é de Araruama, nascido e criado aqui? Sou, nascido aqui. E como é que foi essa tua infância e até começar a jogar bola? Fala um pouquinho pra gente. Na verdade, eu nasci no Rio, né? E vim pra cá muito cedo. Minha família sempre foi daqui. E sempre com aquele sonho de jogar futebol, né? Como toda criança, todo moleque novo. E a gente começou a investir nesse sonho. E aí eu tive sucesso e consegui um lugarzinho lá no Vasco. Através de uma peneira e tal, uma escolinha de futebol que existia aqui na época. E aí eu fui pra lá. Fui pro Vasco, então saí com 11 anos na época. Passei 1 ano no Vasco. Depois eu fui pro Campo Grande, que era uma escola de empresários que tinha lá. O pessoal com acesso direto com a Itália.
E aí a gente foi para lá, passei mais 1 ano e meio lá. Então, nesse período foi uma transição muito legal, assim, foi onde eu tive que morar sozinho, né, morar em concentração, e era uma coisa que eu não estava acostumado, né, vivi criado com meus pais, mas foi muito interessante, foi uma experiência muito legal. E aí, dentro disso, eu comecei a rodar dentro do futebol, até eu chegar na Cabo Friense, aqui perto da gente, e fiquei lá durante 7 anos, onde eu fiz grandes amizades, grandes amigos, construí uma família mesmo, passei muito tempo, acho que foi o clube que eu mais joguei, até eu me lesionar, até eu ter a lesão do meu cruzado anterior que veio me atrapalhar aí nessa caminhada. E aí eu fui fazer essa cirurgia, fiz a cirurgia não foi bem sucedida, eu tive que refazer de novo, então eu perdi um tempo muito grande, e quando eu voltei eu não conseguia mais voltar com a mesma intensidade, com a mesma intensidade de antes. Meu contrato foi acabando e eu não conseguia voltar. Eles me deram todo o suporte, queriam renovar, mas eu já não tinha mais Puxa, por favor, seu microfone mais pra você. o mesmo prazer por jogar futebol naquela época. Então eu não conseguia desempenhar o que eu mais gostava de fazer. Isso foi um pouco frustrante, mas eu entendi que era o momento de separar as coisas ali. Conta um pouco pra gente, assim, eu pelo menos não tenho uma visão muito clara disso. Como é que um moleque da tua idade, tu foi com 12 anos, né, jogar Isso. futebol, pelo que você falou, como é que um moleque da tua idade tem acesso? É peneira? É um empresário que leva? Como é que foi a tua história particularmente nesse aspecto? A minha história foi uma peneira organizada pelos núcleos do Vasco. E aí eu ia toda segunda-feira, né, durante um período, acho que foi durante 1 mês e meio, eu ia toda segunda-feira, passando as etapas e tal, até o momento que eles me chamaram para ficar lá de vez. E aí me chamaram para fazer parte do elenco, foi onde eu fui morar lá. E aí fui de vez, onde minha família teve que, principalmente minha mãe, né, teve que deixar o coração de lado e deixar o filho de 12 anos, 11 na época, e morar lá sozinho. Então eu vinha em casa de 15 dias, de mês em mês às vezes, passava bastante tempo lá, mas isso foi ótimo, assim, foi bem enriquecedor pra minha vida, essa convivência em grupo, esse aprender a lidar com os percalços aí que isso, né, requer, qualquer jogador de futebol, principalmente começando. Mas foi através disso que eu consegui chegar lá. Entendi. E você é vascaíno, né, irmão? Roxo. Mas tu já era vascaíno quando foi jogar no Vasco? Sempre fui. E como é que foi, assim, integrar a base do time do teu coração, assim? Ah, é lindo, né, cara? Pô, eu sou vascaíno pra caramba, né, você sabe. E viver lá dentro, conviver lá dentro com a história. Na época que eu fui, o Vasco tava numa fase, assim, gigante, né? Edmundo, Romário. Então essa galera, esse convívio com esse pessoal, mesmo que vendo eles passando e vivendo um pouco daquele momento de glória lá, foi bom demais. E, cara, não deve ser uma parada muito fácil, né? Porque tu sai do teu conforto ali, da tua casa, teus pais, teu espaço, e tu vai para um ambiente que é extremamente institucional. Como é que era o teu alojamento lá? Era uma parada mais casa ou era realmente... Cara, é bem grupão mesmo, né? Assim, você vive em comunidade. A gente dividia quarto ali entre 4 pessoas, né? E era bem isso, cara. É o que eu falei, aprender a conviver em grupo, aprender a viver nessa situação, viver com regra, né? Algumas coisas que a gente não está acostumado, mas que a gente vai acolhendo, né? As regras da instituição. E isso acaba sendo muito bom na minha idade, né? Na minha fase, apesar de que todo mundo acha que é tranquilo, né? Que é só jogar. E, na verdade, tem esse tempo longe da família, tem viagem, tem os desgastes de treino, tem abrir mão de um monte de coisa. Isso tudo já começou a fazer parte muito cedo da minha vida. E você ficou por quanto tempo no Vasco da Gama? 1 ano. 1 ano só? Isso. Você chegou a passar pela Cabo Friense, não passou? Isso. Aí eu fui pra esse clube de empresário, né? Um empresário que me levou pra lá, que me pegou lá dentro do Vasco, que me levou pra lá com esse intuito de ir pra Itália. E aí nisso saiu uma lei que só podia exportar jogador depois de 18 anos, né? E aí foi aonde a gente quis sair de lá, porque o clube não tinha expressão, né, nome aqui, tinha nome lá fora, e eu tinha 13 anos, né? E aí saiu essa lei que a gente só podia sair com 18 anos, eu ia ficar aguentando lá. E aí entrou numa briga na justiça e tal, pela liberação, e eles não queriam liberar e tal, tinha o meu contrato.
Aí eu fiquei, acho que 6 a 8 meses nessa para poder conseguir minha liberação. Foi onde eu voltei para casa. Meu pai, cara, volta para casa, vamos estudar. Meu pai sempre foi muito rígido com os estudos, né? E quando eu voltei para estudar, apareceu uma oportunidade aqui em Araruama. Meu querido amigo Gustavo Borioni me chamou para disputar um torneio, um campeonato brasileiro que tinha aqui. E na nossa chave estava Palmeiras, Cabo Friense, Misto do Mato Grosso, eu não me recordo o outro. E aí, num jogo contra Cabo Friense, o treinador deles me viu e me chamou para ir para lá. Você jogava em que posição? Eu jogava de meia direita. Meia direita, tipo quem, assim, Isso. hoje dentro do Flamengo, por exemplo, ali? Pô, do Flamengo? Pô, minha Mas é melhor referência. falar do Flamengo do que do... Cara, eu jogava tipo um... Cara, não com a qualidade, mas tipo um Gerson ali, fazendo a bola girar e tal. Minha característica sempre foi essa. E tanto que depois eu passei até jogar um pouquinho mais recuado na Cabo Friense. E aí comecei a jogar de volante, segundo volante. E foi onde eu joguei a maior parte da minha carreira. E você passou por quantas competições oficiais, assim mesmo? Tipo, padrão CBF, FERJ, etc. João, muitas. Mas pelo Vasco, chegou a disputar oficialmente? Sim, uma pelo Vasco, no ano que eu tive lá, que foi um Carioca, uma Copa Rio, era uma competição que tinha na época de segundo semestre. Eu não vou me lembrar o nome agora, mas não era tipo uma Copa Rio hoje em dia, mas não vou me recordar o nome. E fora isso, a gente foi, tipo, todo ano, né, sempre disputando competições nacionais, competição estadual. Então era sempre mais ou menos 2 competições por ano, assim, até eu fazer, sei lá, 24 anos, foi quando eu parei. Entendi. E cara, como é que é esse clima de vestiário, assim, parada de jogo oficial, Conta um pouco pra gente disso. Cara, eu costumo dizer muito isso, assim, o futebol, eu nunca joguei em time grande, né, não tive essa... Mas, então, o futebol, financeiramente, não me deu tudo, né? O que me deu foi a educação física que vem me dando, graças a Deus. Mas o futebol me deu as vivências, assim, melhores possíveis, cara. A resenha, essa adrenalina, conhecer outros estados, conhecer... Aquela passada de jogador, né? Pô, isso é bom demais, né, cara? Então, a gente que gosta disso, isso é o que fica. Essa resenha, essa conversa de vestiário, essa tensão, esse aprendizado, né? Com os treinadores, essa convivência com o pessoal mais cascudo. Então, isso agrega muito na nossa vida. Tu chegou a disputar o Carioca Série A pela Cabo Friense? Cara, quando eu subi, eu me machuquei no meu último ano de juniores. E aí, nesse ano, a Cabo Friense caiu, desceu pra B. Mas aí eu tava machucado, voltei no meio da competição da B, e aí a gente foi campeão da B. E aí no ano seguinte, eu já não tava mais conseguindo ter sequência. Então eu não cheguei a disputar a Série A, né? O Carioca da Série A, não. Entendi. Não pelo profissional, né? Entendi. E, cara, qual foi o jogo que mais te marcou, assim? Que você fala assim, cara, esse jogo aqui ficou pra minha vida. Acho que são 2 momentos, cara. Foi a nossa final, a gente chegou na final da Guanabara Do contra B2, né? Não, Do B ou do A? não, pelos juniores. Juniores. Isso, contra o Fluminense. Então, nosso time tava, assim, sobrando demais. Então, começou a atrair, né, os olhares de quase todas as equipes. A gente goleamos o Botafogo, ganhamos o Vasco lá dentro de São Januário. Então, assim, foi... Aquela equipe, aquela final foi bem marcante, onde a gente perdeu nos pênaltis e 11 jogadores bateram os pênaltis até chegar no nosso goleiro. E a gente acabou perdendo a final, mesmo colocando 2-0 na frente. Esse foi um jogo que me marcou muito. E um jogo contra o Flamengo. Não podia deixar que eu fiz um golzinho. Tu chegou a marcar contra o Flamengo? Marquei um golzinho de canhota contra o Flamengo. Foi 1-1, gol do empate. Né, o Egídio, hoje em dia, que tá no Fluminense, perdeu a bola pra mim. E aí eu dei um corte pra dentro e fiz o gol. Caraca, deve ser maneiro, hein? A emoção aí já é coração, né? E aí, tu chegou a jogar contra o Vasco na Cabo Friense, não? Sim. E como é que é jogar contra o teu time de... Cara, eu acho que isso não interfere muito não, porque ali você tá brigando muito pelo seu, né? Você não tá enxergando camisa, não tá... Sério? Não rola um... Não rola, cara. Caraca, eu fico com essa parada, né? Pelo menos a gente que é liga nunca pisou em campo pra nada. Dá a impressão de que, pô, vou jogar contra o meu time, sabe qual é? É porque é aquele negócio, né? O coração fala alto quando você tá torcendo e tal. Quando você tá defendendo o seu, né? Então, assim, é como se fosse eu ou ele, né? Então, acho que o sentimento de carinho ali fica um pouco de lado.
E aí você começa a brigar pelo seu prato de comida ali, e aí o negócio já fica diferente. Você chegou a ter acesso àquele tal do bicho, irmão, na tua categoria de base, ou isso não existia ainda? Ah, eu cheguei mais no profissional, né? No profissional? Na Cabo Friense teve uma época muito, muito legal, onde o Alaí era prefeito de Cabo Frio e ele bancava mesmo assim, ele largava o dinheiro lá com força. Então a gente começou a ter acesso a isso lá. De virar jogo no vestiário, ele tá com a mala lá e coisa... É sério, irmão? Coisa o prefeito assim, de chegar coisa aí... grande. Ele botava mesmo. E a gente ia na rebarba, né? Que eu tava subindo, mas tinha um time ótimo. Então sempre sobrava uma merrequinha pra gente lá. E isso faz vocês dar gás mesmo, isso? É? Sempre faz, cara. Sério? Dinheiro move tudo, né, cara? A cobrança é diferente quando você começa... É aquele negócio. Você tem a oportunidade de ganhar um qualquer. Uhum. E aí se você vê o cara ali de corpo mole, começa a doer no seu bolso, né? Então a cobrança com ele já é diferente, a atitude já tem que ser diferente. E aí não adianta. Dinheiro mexe com tudo, mexe com brilho, mexe com tudo. E tu se lembra de algum jogo que vocês estavam perdendo, a mala chegou e vocês conseguiram virar, ou que vocês, sei lá, alteraram a forma de jogar? Cara, eu não joguei, né? Eu tava no dia, mas eu não cheguei a entrar, não joguei. Foi um jogo pelos profissionais. Se eu não me engano, foi Cabo Friense e Botafogo. Dentro de casa. E tava perdendo de 1-0. Foi quando ele chegou e ó, se virar tem X. E a galera meteu bronca mesmo e virou com força. Acho que o final do jogo foi 2-1, se eu não me engano. E sobrou uma merreca legal pra todo mundo lá. Todo mundo saiu rindo. Cara, Quando é aquele negócio, quando coloca o dinheiro no jogo, tudo fica diferente. E no futebol rola muito isso, né, cara? Rola muito isso. E rola em time, né? Um time de menor investimento, imagina nos times grandes. E tu se lembra de algum momento em que tu chegou e rolou estresse com a tua equipe assim dentro de campo? Que nem essa coisa que a gente vê que acontece em time grande e tal. Ah, rola muito, João. A cobrança é muito grande. Mesmo que em clubes menores, mas é aquele negócio. Você passa... Eu costumo falar, a hora do jogo ali é a hora do show, é a hora, né? É a hora que... Mas o meio da semana, durante a semana, aquele treinamento, a abdicação de tudo que você tem. Pô, alimentação restrita, né? Treinamento às vezes em 2 períodos, você já tá ali desgastado, a pressão de ganhar. Isso tudo faz com que a cobrança fique extrema mesmo e chega a hora que o vestiário já não dá conta, a galera se estressa mesmo. E é sério, é de verdade. Cara, eu acho que rola muito mito, ainda mais hoje em dia com a internet, essa molecada que faz meio que produz esse conteúdo boleiragem, né, que a gente tem aí na internet. Como é que é a concentração, irmão? É doideira? Rola furo na concentração mesmo ou não? Isso é mito? Até que ponto? Que é verdade, o que é mentira aí? Então, cara, deve rolar até com essa galera que pode tudo, né? Antigamente, né, tinha muito isso, mas são os caras que têm muita moral e têm um acesso muito fácil, né? Pra gente que viveu, né, jogou em clube menor, é muito difícil você pegar e ter peito de furar. Sempre tem uma historinha ou outra, né? Mas a concentração pro jogo é muito difícil. Não, durante a semana não. Durante a semana a galera dá um jeito, faz o que dá pra fazer, mas a concentração pré-jogo ali é muito difícil. Porque vai em hotel, a gente tá dentro de hotel, todo mundo junto, almoça junto, sai junto. Então, furar é mais difícil, mas as histórias são muito engraçadas. É cada coisa. Imagina, irmão. Cara, como é que foi essa tua lesão, né? Tu chegou a se lesionar mais jogando? Como é que foi isso? Foi no treino, cara. Foi no treino sozinho. Geralmente a maioria dessas lesões, e aí eu comecei a estudar muito sobre isso, né? Acho que foi uma coisa que me interessou muito e me levou até na minha profissão pro lado da avaliação física, do lado das lesões. É uma lesão que acontece muito, cara. É muito pela alta frenagem, né? Você frear, às vezes, de uma maneira mais brusca, contatos com giro. E o meu não foi diferente. Foi uma bola que sobrou, eu vim correndo de lado, minha chuteira travou e rodei em cima do joelho e, infelizmente, senti a lesão ali na hora. Entendi. Cara, deixa eu só... Acho que... Não vou nem dizer que é um hater, né? Tem um camarada aqui... Quer dizer, uma menina falando... Foi Sartori no vídeo, isso vocês não falam, né? Foi Sartori. Cara, a gente é um programa que roda aqui dentro, mas a gente não é um programa de notícias do Fala Araruama, tá? A gente teve acesso, sim, tá? Ao vídeo que tá circulando aí nas redes sociais, mas a gente não sabia que era o Sartori. Cheguei a mandar uma mensagem pra ele perguntando se era ele no vídeo, porque parecia ser... Mas não é o nosso intuito, tá? Aqui a gente está transmitindo um bate-papo, é um podcast, e por isso que a gente não tem esse hábito de falar sobre esse tipo de assunto, tá bom? Mó paz, Thaís. Cara, eu queria te fazer uma pergunta, assim. Como é que é a vida de atleta, assim? Rotina, da época que tu tava nos juniores, quando tu subiu profissional e tal?
Cara, é difícil. É difícil. É aquele negócio, você começa a viajar muito, ver pouco, principalmente nessa cidade, né? Que a gente, quando é mais novo, a gente é muito apegado às amizades, né? Quer curtir, quer ter aquele momento. E se você tá nessa vida de atleta, é muito difícil porque você tá ali trancado a semana toda, treinando 2 períodos. Viaja meio de semana, viaja fim de semana, tem um dia ali, meio dia para poder fazer alguma coisa. E aí a gente não ganha milhões para poder pegar um jato e ir para Angra e, né? Então a gente faz ali o que dá para fazer, no tempo que dá para fazer. Então fica escasso e você vê seus amigos vivendo uma vida ali, aproveitando, curtindo de uma maneira diferente. Então se você não tiver muita cabeça ali para saber que aquela abdicação ali vai te levar num lugar diferente, é complicado. E tu chegou a sofrer influência de vaidade, assim, de ter de lidar com isso, ou a tua carreira não chegou a esse ponto? Cara, acho que nem questão de vaidade, mas questão assim, acho que no meu perfil, meu jeito, eu sempre gostei muito de ser livre e tal, toco pagode, né, cara? Então, eu sempre gostei desse furdunço, de estar com a galera, gostei muito, isso me atrapalhou muito, com certeza. Eu poderia ter sido mais atleta nesse sentido, mas eu sempre treinei muito, sempre me dediquei também, não deixei faltar, mas eu acho que eu poderia também ser mais atleta e isso chegou a me atrapalhar um pouquinho. Entendi. E seus pais nessa história toda, irmão? Como é que, assim, quando você sai de casa, porque, pô, eu acompanhei você por causa da sua irmã, né, da natação e tal. Uhum. E, pô, eles eram muito família. Era sua irmã, seu pai, sua mãe, todo mundo junto com a gente ali nas competições. Muito. E como é que foi pra eles isso, irmão? Foi fácil, não foi? Cara, a primeira vez que eu fui morar em Itaguaí, né, nosso centro de treinamento era lá. Eu tinha 11 anos de idade. Acho que a conta de telefone lá de casa chegou uns quase 5 mil reais. Pô, minha mãe me ligava todo dia. E naquela época era, né? Não tinha celular. Ligava pro orelhão que eu ia atender. Então, assim, pra eles foi muito complicado, porque, como você conhece, são pais, assim, coruja mesmo, que acompanham, gostam de ser presente. Né? Meu pai sempre, pô, me dando força em tudo, sempre me deram força em tudo. E aí chegou no momento que eles chegaram até mim e falaram, cara, o que tu quer? É isso mesmo que tu quer? Então vamos lá, vou te dar força. Lógico que sofrendo, né? Coração sangrando, mas eles viveram um pouquinho desse sonho comigo, acho que foi legal também. Eu imagino que eles tenham dado a você a mesma força que davam a Bianca, né? Muito, na natação. Muito. E aí tu falou aqui um tempo atrás que teu pai chega e fala assim, pera, não vai dar, você já lesionou 2 vezes e tal, esquece futebol. Foi ele que tomou essa decisão por você? Não, na verdade não. Ele na verdade foi quando ele tomou essa decisão de voltar para casa antes de me machucar. Foi quando eu fiquei com a minha liberação presa, nesse tempo, um processo lá na justiça, correndo e tal. E aí ele falou, não, cara, vem estudar. Não vai ficar perdendo tempo não e tal. Vem, aí o caminho me levou para isso de novo, até que eu me machuquei, mas a decisão foi totalmente minha, de Entendi. parar. Até porque a Cabo Friense me deu suporte, queria renovar comigo, passar um tempo, acho que eles tinham uma dívida ali, né, meio que de gratidão por... Aquele negócio, me lesionei trabalhando, né? Uhum. Mas eu cheguei num momento que eu não tinha mais saúde para poder fazer aquilo. Então, E teu salário ali mantido durante todo o teu período de DM? mantiveram. E eu fiquei assim, foram 4 meses, aí eu refiz a operação e fiquei mais 6 meses para voltar a treinar com bola em campo. Então eu fiquei assim, quase que 1 ano e meio ali, quase 2, nessa pegada de assim, só tratando, né? Tratando, tentando voltar, tentando voltar, mas eu não conseguia dar sequência na semana de treino. Eu treinava um dia, 2, a dor tomava conta e eu não conseguia seguir. E tu viveu muito de perto, imagino, até pela fato da Cabo Friense ser um time pequeno, de interior de Rio de Janeiro e tal. Mas tu acompanhou de perto uma realidade que quase ninguém enxerga, né, cara? De que talvez uma parcela muito pequena dos jogadores de futebol alcança um padrão Neymar da vida de remuneração, né? É mínima mesmo. Assim, se você for pegar todos os estudos em relação ao futebol nesse sentido, vão mostrar uma porcentagem, assim, sei lá, irrisória em relação ao número de bem-sucedidos, né, que tem esses salários astronômicos. É só você parar para pensar que a gente tem uma divisão de elite, né? Hoje em dia até a Série B está bem Disputada, bem né, cara? disputada, tá com um time de grande investimento, mas o retorno em cima desses clubes já diminui muito só de você cair para a Série B. Então, assim, é uma porcentagem muito pequena dentro da elite que tem esse salário astronômico. Então, a galera corre atrás mesmo e sofre. Eu não vou dizer desumano, mas é uma parada que a gente tem que parar pra pensar, porque a gente recrimina muito. Pô, é um jogador de futebol, tá ganhando esse valorzão e tal, né? Eu ralo aqui, estudo todo dia, mas a dedicação do atleta é tão grande quanto.
E você topa falar pra gente quanto tu ganhava, assim, até o final da tua carreira? Claro, na época, tem que lembrar, eu comecei ganhando uma ajuda de custo, né? Foi época de infantil, que acho que era, sei lá, R$400, era uma merrequinha que tinha, né? E aí fiquei ganhando tempo até eu assinar o meu primeiro contrato. E aí eu assinei um contrato ganhando, acho que um salário mínimo na época. Eu não lembro quanto que era, mas era um salário mínimo que eu lembro. E aí depois teve alguns reajustes, eu fui emprestado, voltei e tal. Eu acho que na época eu fechei ganhando 3.500. Pô, mas aí já era um salário bom. Hoje talvez seja algo em torno de, sei lá, 8 mil, 9 mil por mês? Ah, não chega a esse... Trazendo pro dinheiro de hoje? Não, acho que não. Que ano foi isso aí? Eu tinha 2009, 10, por aí. É, mais ou menos algo em torno de 5, 6 mil no Acho máximo. que a última competição eu joguei em 2009. E como é que foi pra você, cara, sair do futebol, assim? Porque a gente vê na forma como tu fala, cara, um sonho da tua vida, né? Ah, sempre foi. Sempre foi. Mas é aquele negócio, meu pai, isso eu devo muito ao meu pai. Meu pai sempre foi muito... Meu pai e minha mãe, né? Minha família sempre foi muito... muito... Assim, casca grossa em relação aos estudos, né? Meu pai sempre exigiu muito que eu estivesse estudando, que eu tivesse esse plano B. Tanto que eu vivia na concentração, treinava e comecei a fazer a faculdade paralelamente ali. E o nego me achava maluco, porque eu saía do treino às vezes 5h30 da tarde, chegava lá, tomava um banho, enquanto a galera ia jantar, eu já tinha que ir pra faculdade, ficava até 11 horas da noite, às vezes treinava 2 períodos no outro dia. E vou ser bem sincero, minha vontade era não fazer, porque o corpo não respondia mais. Mas meu pai sempre conversou muito comigo, cara, tu tem que ter uma segunda opção, tem que ter um plano B. Então isso também me diferenciou muito ali naquele ambiente. E eu agradeço muito a eles isso. E você chegou a estudar e jogar futebol ao mesmo tempo? Sim, sim. Durante bom tempo. Era naquela época que tu era do 100 já? Quando eu vim pro 100, que eu comecei na Cabo Friense, assim que eu entrei pra Cabo Friense, eu estudava no 100, estudava de manhã, saía daqui meio de pouca e ia treinar lá à tarde. E voltava. Aí as exigências começaram a ficar maior e eu comecei a morar lá, na concentração. E aí lá também, foi quando eu comecei, já finalizei o ensino médio, fui pra faculdade e eu comecei a fazer a faculdade em paralelo. Então treinava de manhã e de tarde e fazia a faculdade à noite lá na Veiga. Entendi. E aí quando tu abandona de vez, fala assim, e aí como é que virou a chave na tua cabeça? Rolou algum tipo de período de adaptação? Ah, muito. Acostumado com a rotina, né? Com a rotina de jogar bola e tal. De viver aquilo ali intensamente. E aí eu comecei a ficar meio perdido, cara. Sinceramente, eu não sabia muito pra onde ir. Graças a Deus eu tinha um estudo, então eu sabia que eu tinha que seguir, né? Finalizar minha faculdade. E aí pintou a oportunidade de trabalhar com criança, com futebol. E ali eu me encontrei, cara, assim... Eu sempre gostei muito de trabalhar com criança e era uma coisa que estava muito fresca na minha cabeça. Então eu comecei a ter um retorno muito positivo, cara. Eu comecei a me destacar muito nisso e comecei a gostar muito daquilo ali. E aí fiquei trabalhando com criança há um bom tempo no futebol. Era essas escolinhas de clube? Escola de futebol, isso. Do Vasco? Comecei a trabalhar no Flamengo, acredita? Sério, irmão? Comecei a trabalhar na escolinha do Flamengo com um grande amigo, o Vlad. Era meu amigo, era dono eu lembro dessa época. Lembra dele? O Vlad de uma menina chamada Marine não, esqueci o nome dela. Uma morena alta, não era ele? Na época, acho que era Marcele. Ele, na época... Não lembro. Vladimir. Não, tô confundindo, esquece. Tinha alguém que é da época do handball que montou um negócio contigo, que tinha uma menina que tem até uma marca de biquíni hoje em dia. Esqueci o nome dela agora, mas segue aí. Não vou lembrar também, mas... ele tinha essa franquia do Flamengo e aí ele... Pô, vem, começa a dar aula aqui e tal... E aí eu comecei a trabalhar com ele lá e aí foi onde eu peguei o gosto. E aí acabou que lá virou Vasco também. E aí eu segui no Vasco até pouco tempo, cara. Trabalhei, assim, bastante com criança. E tive até um retorno muito legal. Hoje em dia tem alguns atletas nossos que estão no Vasco, federados lá, estão vivendo esse sonho também. Pegaram seleção agora. Lucas Noronha, Davi. Mandar um abraço para eles aí. Mas pegaram seleção sub o quê? Sub-15. E o Davi ainda não pegou seleção, mas 10 faixa lá da categoria sub-13 do Vasco também. Essas escolinhas, elas exportam realmente alunos para a base desses clubes que elas são vinculadas? Bastante, cara. O Vasco, assim, onde eu tive mais contato, eles são bem presentes, assim. Então, eles estão sempre fazendo peneira, mandam um avaliador lá. São joias deles ali, né? Então, eles estão sempre peneirando para ver se encontra alguém e consegue... fazer dinheiro em cima dessa galera. E você, como escolinha, você entra nesse sistema aí de venda e etc, ou não? A escolinha hoje em dia, acho que tem
não sei se chega a se enquadrar na lei de clube formador, né? Mas tem uma porcentagem, sim, como por revelar. O seu primeiro... Eu acho que teve um caso até com o Flamengo, não sei se foi com o Vinícius Júnior, que ele também treinava no Núcleo, e o Núcleo teve uma porcentagem dessa transferência dele pro Real Madrid. Entendi. Cara, e a gente, saindo agora dessa tua vida de jogador, queria entender um pouco como é que o pagode chegou na tua vida. Pagode de futebol sempre andou junto, né? Isso que eu ia te falar, foi o quê? Influência de vestiário, aquela batucada toda, e falou, pô, acho que isso aqui talvez seja uma paixão que dê pra tocar? Rapaz, vou te falar que não. Foi um tio que eu tive. Eu tenho, né? Meu tio, e ele ouvia muito e eu sempre gostei muito, cara. Eu sempre escutei muito. Fui daquele de... Quando eu era moleque, fechava a porta do quarto, botava um pagode e ficava lá chorando por quem nem existia. Sofrendo ali naquele pagodinho. Fiz muito isso. E aí eu sempre gostei, cara. Sempre gostei. Comecei a pegar instrumento em casa e tocar sozinho. Nunca fiz aula e tal. Fui aprendendo aquilo ali. E aí um grande amigo meu irmão, que é o Ian. Um abraço também pra ele aí. Ele começou a juntar a gente. Começou a se juntar pra fazer um barulhinho. Ele também gosta muito. Gosta, entende muito, sabe muito. E aí a gente começou a se juntar, fazer um barulhinho ou outro. Aquele negócio começou a tomar uma proporção que a gente não tava entendendo. Aí a gente teve que se juntar para poder fazer um evento, outro. E aí começou a... Era uma parada que a Araruma não tinha, né? Era meio escasso aqui. Eu lembro que na época que vocês surgiram, falava grupo de pagode, eu lembrava do Nós na Fita, não tinha outro. E era a nossa referência também. Né? E vocês acabaram surgindo meio que pra suprir uma demanda que a galera tinha. Isso. E quando foi que isso deixou de ser um pagodinho, então se transformou num grupo mesmo? Cara, se eu te falar, acho que tem 12 anos já. 11, 12 anos. Acho que vai pra 12 anos agora. 11 anos, pra ser mais preciso. Cara, alguém viu a gente numa bagunça e chamou pra fazer um... Eu lembro até hoje, foi um 23 de setembro. Chamou pra fazer uma feijoada. Era uma feijoada de São Jorge na época. E aí a gente foi, fez. E dali não parou mais, cara. A gente não conseguiu parar, de verdade. Sempre foi muito hobby. A gente nunca pensou de levar isso pra nossa vida como profissão. A gente sempre fez muito por gostar. E foi aquele negócio. Foi crescendo, tomando uma proporção gigante. E a gente não conseguiu mais frear, não. Acho que só a pandemia agora que deu uma freada na gente. E nossas esposas agradecem. Isso era uma parada que eu queria explorar, cara. Como é que tu concilia isso tudo, assim? Essa vida de pagodeiro e pai de família? Faço tudo mal feito. Não, mentira. Cara, é assim, o pagode entrou na minha vida e acho que foi o maior dos meus hobbies, cara. É o que mais me desestressa, é o que me deixa em paz comigo mesmo, onde eu sinto que eu sou eu. Mais até do que futebol. Futebol sempre foi aquela pressão de carreira, de resolver a vida, né? De resolver ajudar a família. O pagode não. O pagode veio pra somar, assim, de uma maneira positiva. Então, aquilo ali não me gera muito estresse, né? Eu cuidar de casa, a minha profissão eu tenho bem definida, sempre, né? Sempre trabalhando paralelamente. Então, o pagode sempre foi pra curtir. Nunca me gerou nada assim, uma demanda muito grande de preocupação, não. Imagino. Rapaz, deixa eu aproveitar que a gente tá falando aqui de pagode lembra de comida lembra do Rancho Deck, que é o nosso patrocinador hoje, apoiador aqui oficial do Mastercast. Tá vendo esse QR Code aqui? Esse aqui? Opa, tá Filipinho na tela e tá eu falando sozinho aqui. Tá vendo esse QR Code aqui? Você pode apontar a sua câmera do celular para ele, vai abrir um link, você clica no link, você vai cair numa página onde você vai escolher de que forma você pode pedir o seu Rancho Decker, tá? São várias opções de sanduíche, várias batatas aí super calóricas, afinal de contas, né? Para você na conta, para você comer amanhã, procurar lá o Cross Life, a gente já vai falar disso daqui a pouco aqui. Mas você pode aí aproveitar no conforto do seu lar e saborear esse sanduíche. Daqui a pouco tá chegando pra gente um petisco aí, a gente compartilha com vocês. E aí, cara, vocês se transformam num grupo de pagode e tal, e vocês começam a cantar aqui em Araruama, né? Vocês eram meio que residentes, não sei se é residente que se fala, ali no... Caramba, como é que é o nome daquilo? Adega Dom Arthur. Não era Dom Arthur, não. O do... Que eu acho que ele é. Do Caio não, do gordinho, que era em frente de Rio. Ah, sim, do Boteco Chique. Boteco Chique, né? Isso. E aí, vocês tinham uma questão de um quiosque também, que rolavam uns pagodes bem ali bolado e tal. na praia. E como é que foi essa história de vocês, assim? Cara, a gente começou ali no Boteco Chique, né? Como você lembrou, ali em frente a Gigi. E o negócio explodiu de uma maneira que ele não dava mais conta, né? Tava, assim, bem bombado. A gente lembra que a gente fazia todo domingo lá. E aí a gente começou a fazer direto. Aí... Depois acho que a gente foi direto pra Adega Dom Arthur. E aí a gente começou a fazer
dentro da semana, adega Dom Arthur na quinta, a Belaus na quinta, depois da adega Dom Arthur. E aí eu ainda fazia uma faculdade na sexta de manhã. Não sei nem como é que eu ia. Tu tocava na quinta e fazia faculdade na sexta de manhã. Cara, eu ia, a gente começava ali 8h30 na adega Dom Arthur, ia até 1h da manhã. Saía dali já correndo, que a gente ia pra boate, pra B. Fazia na B até 4h30 da manhã. Chegava em casa, tomava um banho, cochilava e 7 horas da manhã eu ia pra faculdade ainda. A única matéria que eu fazia era na sexta de manhã. Você acredita? Doideira. E aí a gente começou, cara. Começou assim, todo lugar que a gente ia, enchia, a galera começou a acompanhar. Igual eu disse, foi muito natural, cara. Se eu te falar que a gente até hoje, a gente nunca ofereceu o nosso serviço, você acredita nisso? Galera toda vindo comprar. Cara, a gente nunca ofereceu, nunca correu atrás, nunca teve ninguém pra agenciar. Sempre aquele contato direto, o pessoal vem até a gente, marca, fecha. Então, assim, pra você ver que não tinha nada com a pretensão profissional mesmo. E a gente resolveu manter assim, porque cada um tem sua profissão lá, todos. Um abraço pra todos, meus irmãos. E foi melhor dessa maneira. Então a gente não precisou, a gente não alçava grandes voos. Lógico que se acontecesse, né, e tivesse uma pretensão, mas só que demanda muito tempo, né, cara? Demanda uma dedicação também muito grande, que eu também já não estava na disposição de viver até por conta do futebol. Entendi. Não, e sem dúvida, assim, apesar da coisa ter se facilitado muito por causa das redes sociais, até para você bombar nas redes sociais tem todo um mainstream por trás, uma indústria gigantesca, irmão. Que é um negócio, assim, bizarro. A gente recebeu aqui, antes até de ser vídeo, era só áudio na época, o Vitor Brício, ele fala nisso. Tem uma entrevista dele, inclusive, disponível no Spotify. Para você que não tem tempo de assistir, inclusive, a entrevista toda ao vivo, ou você que tiver a fim de curtir o nosso bate-papo indo pro trabalho, indo pra academia, durante a sua esteira, sei lá, você pode também seguir o nosso podcast no Spotify. Você digita lá MastraCast e você vai achar. Se você não tiver Spotify, baixa um aplicativo chamado Anchor no seu celular e pesquisa lá MastraCast. Você também consegue, ele sem fazer conta, sem pagar nada, curtir o nosso episódio. Então ele fala isso, cara. Ele fala que, meu irmão, hoje em dia é tudo. As gravadoras, elas deixaram de ser as produtoras de disco para serem hoje as grandes baleias do mercado digital, entendeu? Uma parada bizarra. E nunca passou pela cabeça de vocês fazer uma música autoral ou alguma coisa assim? A gente tem. Tem? Tem. Mas já tá na pista e rodando? Nunca ouvi. A gente colocou, cara, tem gravada, só que a gente nunca botou pra rodar. É igual eu te falei, é aquele negócio, pra ser profissional você tem que dedicar tempo pra aquilo ali. E a gente não tinha tanto tempo e não tinha intenção de dedicar esse tempo. Então a nossa ideia era mesmo fazer um barulho, alegrar, levar alegria, ir pra casa, no outro dia trabalhar no que a gente faz melhor, até que um é concursado, o outro trabalha em outro lugar, eu tenho minha empresa. Então a gente não tinha muita pretensão de dedicar esse tempo todo, que você vê, né? Pra fazer tudo, vai fazer meia boca alguma coisa. A gente aqui percebe que o mínimo você tem que ter, não tem jeito. E é mó difícil, inclusive, convencer o meu controle interno lá de que a gente precisa comprar equipamento e tal. Pô, minha esposa vive me travando. Se dependesse dela, a gente tava aqui já que nem o Flow Podcast aqui já. É que eu tô te falando. O profissionalismo te traz algumas exigências. E aí a gente chegou, assim, diversas vezes nesse limiar de... E aí, vai? Não, calma, cara. Não dá. Eu tenho minha família, eu tenho meu trabalho, eu não vou largar tudo agora pra poder arriscar, não. Pois é. Tem aquela... Outro dia eu tava vendo uma parada na internet e falou uma coisa que é verdade. O feito é melhor do que o perfeito, ele é muito bom pra você começar, mas ele tem um tempo muito limitado, né? Exatamente, perfeito. Vai chegar uma hora que você vai ter que aprimorar a tua parada ou tu vai deixar de fazer, não tem jeito. É aquele negócio, eu trabalho, né? Eu sou professor de educação física, né? Atuei muito tempo como profissional liberal, até mudar pro lado da gestão. Então, você mais do que ninguém sabe o quanto que isso exige da gente. E na minha visão, na minha meta de carreira, eu também nunca quis continuar como profissional liberal o tempo todo, dependendo de alguém, né? Então, assim, eu precisava também atirar nessa meta, me dedicar para isso. E se eu tivesse que dividir essa atenção, como eu já dividi, né? Mesmo como hobby a gente já divide, provavelmente eu não estaria hoje com o meu caminho traçado da maneira que está. E como é que o Cross Life hoje, você é empresário hoje, como você bem disse, né? E nesse contexto tudo, como é que o Cross Life chega na tua vida? Tem alguma coisa aí no meio que eu acho que tem, né, dessa história? Cara, é Deus que faz as coisas chegarem na gente, mas é legal. Eu fui pra Macaé, fui morar em Macaé, morei lá durante 6 anos, e aí comecei a trabalhar como personal trainer. Trabalhei lá como personal trainer esse período todo, trabalhava com futebol também, com criança na época. E aí foi onde eu conheci o meu sócio hoje em dia, o Thiago, mandar um abração pra ele também. Um cara de gente finíssima e que
me apresentou esse projeto. E ele já estava quase que dentro de um projeto desse e tal, e tentando fechar algumas parcerias, tentando fechar alguém com ele. E eu trabalhava com ele lá e ele me apresentou isso. E a gente começou a trocar uma ideia e foi uma coisa que fluiu assim, também naturalmente. E exigia uma decisão bem firme minha, porque eu tinha uma vida assim estabilizada, vamos dizer lá. Mas minha filha estava nascendo, eu tinha que decidir ali. Eu sempre quis criar meus filhos aqui, perto dos meus pais, né? Uma cidade bem mais tranquila, onde eu vivi minha vida toda. E isso foi uma oportunidade que veio para casar isso. E aí eu abracei, cara, não pensei muito não. Arrastei minha esposa, minhas filhas e vim para cá e não me arrependo nem um pouco. E como é que funciona esse processo, assim? Se tu puder falar, tá, irmão? Não sei até que ponto Claro. isso é uma informação que você pode divulgar. Como é que funciona esse processo de construção? E uma dúvida que eu tenho, qual é o lance do Bertolucci com o Cross Life? Então, vamos lá. A empresa, minha franquia, né, a Cross Life, ela vem de uma ramificação de vendedores da Herbalife, né? Então é a parte de suplementação, a parte de educação alimentar, onde eles vincularam isso a um espaço de treino, né? Que é o Cross. Bem parecido com o CrossFit, né? A marca que a galera conhece. Então, mas a modalidade é a mesma, é o Cross, é o que a gente pratica ali. E aí, dentro disso, a gente tinha alguns valores bases para poder acessar a franquia, né? Adquirir a franquia, na verdade. E era de acordo com o tamanho que o box teria que ter e tal. E a gente, eu já tinha um dinheirinho guardado, o Thiago também, a gente juntou esse dinheirinho, mão na massa e caímos para dentro. E o Bertolucci, cara, ele era um contratado da marca para poder fazer a montagem dos treinos e tal. E hoje em dia ele nem tá mais. Sério? Desvincularam ele. Ele tá com outros projetos na Extreme 21, outras coisas. E aí ele achou melhor separar as coisas e desvinculou da conheci franquia. ele no Extreme 21. Foi Isso onde eu aí. conheci, né? Não Isso sabia aí. que nem que ele tinha saído de lá, na verdade. Teria voltado depois. Ele sempre foi da Extreme 21, mas ele foi um contratado da franquia, um contratado da beleza. Cross Life, entendeu? Então ele montava o planejamento de treino, né? Passava pra gente, eu era responsável aqui por poder manipular isso e adequar para os alunos. E ele trabalhava com toda essa divulgação de mídia, né? Toda a força que ele tem na internet. E isso somava muito positivamente pra gente também. Entendi. E cara, como é que é hoje, assim, quais são os desafios que tu encara pra ser empreendedor hoje no Brasil? Porque não é fácil, né, irmão? Não. Eu discutia com a Júlia aqui agora há pouco em off, antes da gente entrar na transmissão, a respeito disso, né? Ela tava falando, porque é muito injusto o que pagam, assim, de salário. Aí eu virei pra ela e falei assim, beleza, é injusto, mas a ausência de risco dele tem um valor que reflete no salário que ele ganha. E o empreendedor segura uma carga gigante hoje no Brasil, né? Muito. Cara, os tributos são enormes, né? Em relação a tudo. Então, assim, acho que o nosso maior problema para gerir é esse. Nosso dinheiro é descontado o tempo todo em cima de qualquer coisa. E aí a gente vai se deparando com os aumentos, vai se deparando com aumento de luz, aumento de água, aumento da matéria-prima, enfim. E a gente não consegue repassar isso no valor para o nosso cliente. Acho que não só no meu ramo, mas em todos. Acho que essa é a maior Até a maior por uma briga questão aí, né? de sobrevivência de mercado, né? Exatamente. E aí, para não sair do mercado, a gente acaba tendo que jogar na balança ali, equilibrar ao máximo os custos para poder tá conseguindo tocar e botar para frente. Como é que foi essa questão da pandemia para você? Porque vocês enfrentaram uma barra ali, né, irmão? Quanto tempo você ficou fechado? Ficamos de 13 de março até... não me lembro agora quando foi que abriu corretamente, mas acho que foi finalzinho do ano, cara. Acho que foi até setembro, outubro. Enfim, acho que ficamos quase uns 5 meses ali, 5, 6 meses fechado, de porta riada. E foi um momento, assim, de se reinventar, né? Acho que todo mundo se reinventou e com a gente não foi diferente. Mas foi um momento, assim, que eu acho que a gente agregou muito, vamos dizer, acho que na fidelidade, né, dos alunos. Os alunos compraram a nossa ideia assim, com uma força tão grande, cara. A gente começou a ir pra lá, então eu trabalhei toda a pandemia. A gente ia pra lá, gravava as aulas online, gravava a aula pros alunos. Então a gente começou a ter uma comunidade lá treinando online, a galera de fora, que hoje em dia tem muita gente de fora que treina comigo online. Tem muita gente que ainda continua treinando daqui de Araruama também, continua treinando online comigo. Então foi um serviço que deu muito certo. E
E foi isso, cara. A gente teve que se redescobrir. Gravar vídeo, começar a botar a cara ali, criar um mini estúdio lá no meu espaço. Então a gente estava de porta arriada, as matrículas, os alunos, né, cancelando, não vai ter como pagar, não tem como fazer. Então a maneira que a gente teve de pelo menos manter uma receita entrando foi essa aula online, cara. Foi o que salvou. E hoje é uma parada bem forte ainda, né? Cara, a gente tem 2 horários e, assim, tem uma galera boa que treina lá online, tem uma galera que nunca conheceu o boxe lá, nunca pisou no boxe. Tem aluno de Minas, tem aluno que já treinou lá da Argentina com a gente. Tem uma galera aí que treina com a gente de fora e, graças a Deus, o serviço tem sido bem prestado para eles. Bacana, cara. Existe uma questão muito forte, muito atrelada, até queria que tu falasse um pouco pra gente, da CrossLife com a Herbalife, né? Sim. Na verdade, acho que são marcas parceiras, como é que é isso? A CrossLife veio da Herbalife. É um braço de atividade física da Herbalife. Isso aí. E rola muito preconceito também, irmão, nas redes sociais, na internet, com relação à Herbalife. Muito, muito. Fala. E assim, né, falando em cima disso, desculpa te cortar. Nada, à vontade. Cara, a Herbalife foi muito mal disseminada antigamente. Acho que era muito vender a qualquer custo, entendeu? Então, assim, eu sempre disse isso e eles também têm, a marca tem noção disso. Né? Era muito empurrado de qualquer maneira. Só que é uma marca muito gigante, cara, muito gigante. Quem fabrica, quem faz, quem estuda, são os cientistas que trabalham pra NASA, são químicos renomados, são os caras assim, né? O garoto propaganda é o CR7, não é? É o Cristiano Ronaldo. Então, assim, você vê que a marca não é pequena. Acho que ninguém, um cara do tamanho do Cristiano Ronaldo, não ia vincular a imagem dele se fosse qualquer coisa. Então, assim... Coca-Cola que eu digo, né? Exatamente. Então, né? Então, assim, cara, é um produto de grande qualidade, só que eu acho que ele foi mal divulgado, mal passado. Então, os nutricionistas começaram a comprar uma briga em relação a isso, né? De viver de alimentação em pó e tal, que isso não é certo. Mas, na verdade, aquilo não é uma regra, né? É uma suplementação. Como qualquer whey protein, como qualquer suplemento que vende hoje no mercado, a Herbalife tem. E tem uma garantia por conta do seu laboratório que nenhum deles vai dar aí. Então, assim... E a Herbalife traz uma filosofia de mudança de vida, de mudança de corpo, mudança de mente, né? São 3 pilares que a gente trabalha lá. Que é o treino, né? Uhum. O mindset, a mudança de pensamento, a mudança de atitude ali. E a parte da suplementação, a parte da alimentação mais saudável, a alimentação mais regrada. Então, assim, quando a gente casa isso, os resultados, eles vêm sem dúvida. E não é à toa que nosso slogan lá é fábrica de resultado, porque... Quando a gente consegue administrar isso, ou pelo menos facilitar fazer com que o aluno chegue mais próximo disso, o resultado vem e a gente tem uma galera lá que tá lá com a gente há muito tempo e vê essa evolução, vê o corpo mudando, vê a coisa acontecendo e graças a Deus isso é muito gratificante pra gente. Imagina, isso é uma parada que eu queria explorar contigo. Assim, tu lembra algum resultado de um aluno seu que te marcou? Você falou assim, caraca, irmão, isso aqui eu não acredito nem que aconteceu. Cara, eu te mostro. Pode botar foto na câmera aí. Você tá nessa câmera aqui. Não sei se eu posso mostrar ela, né? Mas, cara, ela... Eu vou mostrar. Depois ela briga comigo. Eu tenho uma aluna, cara... Manda no meu WhatsApp que eu vou jogar aqui pra gente botar na tela melhor. É uma aluna, cara. Nem sei se eu posso fazer isso, mas ela vai me entender. Porque é um exemplo pra muita gente. Eu falo sempre dela. Da Michelle. Mandar um beijão pra ela aí. Michelle? Isso. Caraca, meu irmão. E assim, isso aqui tem uma diferença de 2 meses. Uma foto foi em 2 meses? Isso. E essa foto foi um treino externo que a gente fez ali no Náutico. Assim que ela entrou. Foi um desafio de 21 dias e tal. Um projetinho que a gente tem lá. E aí, assim, cara, ela chegou lá pra mim pra poder se matricular, sentou comigo lá. E ela, eu quero fazer uma atividade física. Eu falei, beleza. Mas e aí, você já treina? O que te trouxe aqui e tal? E aí ela desabou de chorar, cara. Desabou de chorar e ela foi e falou, cara, eu tenho um filho que ele tem uma limitação e eu preciso brincar com ele no chão. Preciso brincar com ele sentado no chão e tal. E hoje eu sentei pra brincar com ele, cara, e eu quase não consegui levantar. Eu tava com uma dificuldade enorme e eu não tô conseguindo ter uma qualidade de vida. Não tô conseguindo dar uma qualidade de vida legal pro meu filho. Não tô conseguindo participar de alguns momentos por ele por uma condição física.
E aí a gente trocou aquela ideia, pô, ótimo e tal. E ela entrou nesse desafio, já estava acontecendo um desafio de 21 dias que a gente tem lá de alimentação. E aí ela foi a vencedora. Ela perdeu, se eu não me engano, foram 5 quilos ali naqueles primeiros 21 dias. E aí ela continuou, cara. Continuou lá com a gente, com acompanhamento, treinando cada vez melhor. E hoje em dia ela tá nesse resultado aí que eu te mandei. Tô preparando pra colocar aqui. Depois você bota aí. Ela é, assim, é uma pessoa que a superação, entre outros, cara, tem muitos lá. Tem uma galera lá que... Acho que a Lohane também teve um resultado expressivo, não teve? Sim, também. Lohane participou com a gente de vários desafios lá, treina pra caramba. É um xodó nosso lá, né? A gente brinca muito, conversa muito, sacaneia ela pra caramba. Tá sempre com a gente. Então teve muita gente lá que passou por uma mudança mesmo. Acho que assim, o João, a gente tem um compromisso lá que eu acho que é o mais importante, é entregar algum resultado, seja ele o que for. Então assim, é tentar sair ali do estágio de declínio. E não é só físico, né, irmão? É emocional, é mental. Você tem uma série de coisas que sofrem o impacto exatamente disso, né? E se você não trata ali, acho que o aspecto mental é muito importante nessa mudança de filosofia de vida, nessa mudança alimentar. É o tempo todo você brigando com você mesmo, brigando com um costume seu, brigando com uma rotina que você já tinha. Então, se você não estiver muito forte mentalmente, uma hora você vai recair ali. Cara, eu tô com a imagem pronta aqui. Tenho certeza que ela não vai se importar, né? Se Deus quiser não, cara. Se Deus quiser. Depois ela briga comigo. Vou ter que atuar em causa própria daqui a pouco aí. Ela é muito gente boa. Tá na tela já, tá? Ela é muito gente boa. Acho que é um exemplo pra muita gente a mudança dela. E ela tá inspirando muita gente. Eu sempre toco no nome dela porque foi assim, foi uma guerreira mesmo. Uma guerreira que superou as barreiras da vida dela e fez disso um degrauzão pra subir. Aí você já tá na tela, tá? E hoje em dia ela tá dando show lá, cara. Caraca, maior diferença, irmão. Maior diferença mesmo. Assim, e a gente tem no nosso espaço, acho que você já viu, né? Já teve lá. Tem um quadrão lá com alguns resultados da galera. E são resultados bem expressivos, assim. Porque quando a galera começa a entender essa mudança, começa a entender essa filosofia diferente, a coisa começa a acontecer e aí eles vão ficando cada vez mais... Né, a autoestima começa a subir, ele começa a levar aquilo como uma rotina, aquilo começa a encaixar naturalmente e aí é só andar pra cima. A gente só faz o meio campo ali, só ajuda isso, mas o trabalho é todo deles. Só direciona ali, né? Vai por esse caminho. É isso aí. Vai por esse caminho aqui, vai por esse caminho ali. Cara, eu queria abordar contigo uma parada que eu acho que rola muito, assim. Eu frequentei o cross por muito tempo. Sim. Acho que foi a atividade física que eu fiquei mais tempo ininterruptamente. Uhum. E eu nunca sofri com isso. Mas rola um preconceito, meu pai fala muito isso. Eu acho aquilo uma estupidez, palavras do meu pai. Uhum. Fala um pouco pra gente desse fundamento fisiológico que fala, assim, Sim. do exercício, enfim, não sei como é que você chama isso. Do exercício do cross, por que ele não é um exercício que vai prejudicar a tua articulação? Por que ele é uma coisa segura pra galera fazer? Então vamos lá. Tem 2 problemas nisso aí. Primeiro, a maneira que o CrossFit chegou no Brasil, né? Acho que no Brasil não, comunidade mundial, né? Era um treinamento militar, né? Foi assim que ele surgiu, como um treinamento militar lá nos Estados Unidos, e isso foi disseminando como uma atividade que traz resultados muito, muito, muito expressivos, muito rápido, né? Por conta da grande intensidade e tal. E aí a competição dentro disso, dentro dos atletas, é um charme ali que tem, mas é uma coisa que quando se foi criada a marca CrossFit, quando isso chegou aqui no Brasil, não foi muito bem pensado. Então assim, você não precisava ser um profissional de educação física para poder estar ministrando ali a aula. Então você fazia um curso de um fim de semana, era o Level 1 do CrossFit, é um curso que custa aí $1.500, $1.700, você fazia uma prova no domingo, chegava lá sexta, fazia uma prova no domingo, passou naquela prova, você estava apto a trabalhar ali. Então não precisava ser um cara formado, não precisava ter uma formação, ter um conhecimento, né? Tudo que a gente passa na faculdade, tudo que a gente vê nessa parte fisiológica, nessa parte de biomecânica. Desculpa. Vontade. Então, não se precisava disso. Então isso foi acarretando muito problema, muita lesão. Por quê? A marca CrossFit, ela trabalha... O que é o cross? É uma junção de atividades, né? É uma junção de modalidades. Treinamento cruzado, né, cross? Então o cross training. Antes de ser CrossFit, já era uma modalidade de treinamento. Não. Existem várias modalidades, né? Sim. Existe a ginástica, existe
o treino funcional, existe o treino de força, enfim, são várias modalidades. O cross-training, né, treinamento cruzado, é o que se trabalha no CrossFit. O CrossFit é uma marca. A modalidade que se trabalha é o cross-training, ou seja, é uma junção de todas essas modalidades. Então você faz ali tudo junto, né? E quando o cross trouxe isso, aí trouxe o levantamento olímpico, e aí já são as barras, os grandes pesos, as grandes cargas. Que é uma parada que a gente não tem no Cross Life, mas que eu tenho muito medo de fazer no CrossFit, mano. Acho que, a meu ver de leigo, não tem como uma articulação se dar bem com aquilo. Então, voltando lá atrás, você trabalhar com grandes cargas, altas repetições, esse esquema de competição, isso fica, assim, inviável você juntar a fadiga muscular, as grandes cargas e não se lesionar. Então, assim, por conta de não ter esse cuidado, de não ter um profissional ali dentro, muita gente começou a se machucar com isso. Muita gente começou a se lesionar. Então, acho que esse era o grande problema. A maneira com que era passado. Mas hoje em dia, assim, os boxes, mesmo que trabalham com a marca, já exigem ter um profissional ali dentro. Eu não trabalho, a minha franquia não trabalha por conta de uma preocupação mesmo com o corpo. Então, assim, o levantamento olímpico é uma modalidade que exige ali uma progressão grande, né? Exige uma progressão didática muito grande. E na maneira que a marca CrossFit passava, não era uma maneira que a gente entendia que era o melhor para o nosso aluno. Então a gente começou a atingir um público diferente, sem ser aquele público de competição, aquele público saradão, aquele público que é atleta, né? Que eu também não recrimino, sinceramente não recrimino, eu gosto desse sistema de competição, gosto desse sistema de superação que o cross traz. Mas é aquele negócio, você tem que entender que você é um atleta, vai estar no limiar ali de se lesionar, de estar mais preparado, de estar exigindo seu corpo ali próximo do limite. Então a gente, só por não trabalhar com a parte do levantamento olímpico, acho que já conseguiu amenizar bastante e pegar um público que a gente chama de mais normal, né? Assim, pois é, isso foi o que me levou a treinar o Cross Life, não o CrossFit, entendeu? Sim. Antes da gente continuar trocando ideia aqui com o Filipinho do Sambará, do Cross Life, Filipinho do Cabo Friense, do Vasco, enfim. Aí, ó, moçada, acabou de chegar pra gente aqui, tá? Oferecimento do Rancho Decker. Lembrando você que você pode sim pedir aí, beleza? Na sua casa, um lanche desse. Vou ver o que ele mandou pra gente aqui, daqui a pouco a gente mostra pra vocês. E é só, ó, botar aqui tem um negócio meio cruzado, né? Você jogou pra lá, meio perdido nisso aqui. Aqui tá, tem um negócio aí em cima da tela, você aponta a câmera do seu celular e vai lá falar com o Caio e fala assim, ó, vi você no Mastercast e por isso vim aqui pedir o meu lanche, beleza? Aproveita e dá essa moral pra gente, pra ele ver que o dinheirinho dele tá sendo bem investido. E você que é empresário, tá a fim de ter esse jabá de forma natural, só trocar uma ideia com a gente coloca a sua logo na tela, fala bem de você, se você for bom realmente, né? E a gente troca essa ideia. Mas foi isso, Filipinho, que me levou a treinar, me levou pro Cross Life e não pro CrossFit, entendeu? Então lá a gente prioriza mais essa parte funcional, né? Essa parte mais voltada para os movimentos naturais. Então, assim, isso já minimiza muito o risco de se lesionar. Você viveu lá, você conviveu, sabe que o que eu estou falando é verídico, né? Então, assim, são movimentos como saltar, levantar, correr, coisa que você tem que estar pronto para fazer, seu corpo tem que responder isso de uma maneira positiva quando se é exigido. Eu acho que toda atividade física ela precisa ser planejada e adequada à realidade de cada um, né? Exatamente. Acho que isso que faz qualquer atividade. O jiu-jitsu pode ser uma arma ou pode ser uma coisa boa, né? E acho que esse é um sucesso, bom você falar isso, acho que é um sucesso muito grande nosso lá, a maneira com que a gente dispõe para cada um a aula coletiva. Então, assim, a gente faz questão de individualizar ao máximo essa aula coletiva para que a gente consiga atender as exigências e restrições de cada aluno, né? Então, assim, isso é um ponto que a gente tem um feedback muito positivo em relação aos alunos, com o fato de ministrar isso de uma maneira adequada para cada um. Isso aí. Moçada, eu vou pedir a vocês 2 minutos, vou colocar o logo do nosso programa na tela, só pra gente ajeitar aqui os petiscos que chegaram e foram oferecidos pelo Rancho Deck. A gente já volta, é papo de 3 minutos. Você que está assistindo ao vivo pelo Facebook, se você tem uma pergunta, aproveita para fazer essa pergunta já, que na volta a gente abre aí petiscando essa maravilha que o Rancho Deck mandou pra gente e respondendo as perguntas de vocês aí que estão ao vivo, beleza? A gente volta já, a gente não demora, a gente promete, não sai daí não. Aproveita para compartilhar isso aí nos seus grupos de WhatsApp, chamar os amigos pra gente poder continuar aí trocando essa ideia bacana. Valeu? Já volto.
Moçada, a gente falou que não ia demorar e o que a gente promete a gente cumpre. Né? Saca só o que chegou pra gente. Ai, não sei se eu vou conseguir mostrar aqui com a fidedignidade que a parada merece, mas uma batatinha com cheddar e bacon. Enfim, desculpa, a gente ainda não tem uma produção pra falar. A produção joga na tela, né? Que a gente faz tudo, a gente corta, a gente... Mas, pô, tá uma delícia isso aqui, irmão. Batatinha crocante, uma batata com cheddar e costela, se eu não me engano. Parece uma farofa de costela isso aqui. Delícia. Delícia. Marcelo, como é que eu faço pra pedir isso aqui, meu irmão? Aponta tua câmera pra tela aí, vai ser feliz. Né? Aproveita amanhã, passa lá na Cross Life, faz tua matrícula e né, já elimina aí essas calorias que você vai mandar pra dentro com esse lanche maravilhoso. Mas a gente tava dando uma olhada aqui nos comentários enquanto a gente tava aí com a logo do programa na tela. E a gente tá vendo aqui uma parada que eu queria explorar contigo, cara. Eu não sei se isso é uma coisa... Se isso é uma coisa que foi pensado, tá ligado? Da filosofia da parada. Ou se isso foi uma situação que aconteceu sem querer. Rola uma sinergia ali muito grande, né? Tu olhar pro lado e ver a pessoa fazendo o mesmo exercício que você e tal. Numa mesma repetição, numa mesma quantidade. Talvez numa pequena variação de peso ali, né? Com as bags e tal. Sim. Isso foi pensado, irmão? Ou isso foi uma parada que... Cara, isso a gente deve muito ao cara que criou o CrossFit, né? Esse jeito de treinar, essa maneira competitiva ali, essa maneira estimulante ali de treinar, isso soma muito no rendimento dos alunos, né, cara? Então, assim, você tá fazendo, tem um colega seu que tá treinando junto, ele tá fazendo ali num ritmo legal e te chama, você acompanha, faz junto. Essa energia ali, no pouco tempo que a gente passa junto ali, naquela 1 hora, a gente resolve muita coisa, né? Tu vê que tu passa 1 hora ali, parece que... Não voa, né? O treino voa, voa, assim. Isso é uma parada, mas é uma situação bem bacana, cara. E hoje, brother, como é que tá isso daí? Vocês vão expandir, não vão? Estão pensando em ficar por aqui mesmo? A gente já bateu cabeça nisso umas 30 vezes. Opa, pera aí, cara. Eu acho que o pessoal tô trocando pra imagem errada, tá? O pessoal, ao invés de ver você, tá vendo... Agora Felipe entra na tela. Cheguei? Não, chegou. Agora o pessoal tava vendo o Mastracast e você, entendeu? Uhum. Ao invés de me ver e ver você. Mas como é que tá essa tua cabeça hoje aí de expansão, assim? Cara, a gente bate muito nessa tecla, né? Que a gente tem que estar com tudo ali muito redondinho, né? E sempre tem alguma coisinha pra ajustar. Então a gente faz questão de estar muito presente, né? Você vê que, pô, sempre que você vai lá, ou o meu sócio, a gente tá lá presente, querendo ajustar. Então, assim, isso também é um segredo do nosso sucesso. Acho que se deve muito a isso, a tá olhando ali, né? O olho do dono engorda o gado. Gado, né? Sem contar, assim, a gente construiu uma família ali, uma equipe muito boa, cara. Eu dei muita sorte com a galera que trabalha ali comigo. Então, assim, são pessoas, pô, fenomenais. O Gustavo, a Thaís, o Felipe, o Miguel, né, o Filipão. O pessoal ali tem o mesmo pensamento, a mesma energia. Então, assim, acredito que a partir do momento que a gente conseguir desapegar, o que é difícil, né? Largar o filho, o primeiro filho, então é mais difícil ainda. A gente pensa, assim, em expandir o negócio. Até porque tu vai depender de um capital humano que não é fácil de selecionar, né, Muito brother? difícil, cara, muito. Eu passei muito isso, assim, né? Hoje a gente não tem mais escritório, né? Assim, fisicamente falando. Uhum. Mas na época que a gente montou, isso era uma dificuldade que a gente tinha, assim, de conseguir alguém que tivesse a mesma mentalidade e que se dedicasse ali àquela parada como se dela fosse, entendeu? E a gente trabalha com uma coisa que assim, é uma responsabilidade muito grande e é muito significativo, né, cara? A gente trabalha com bem-estar humano, a gente trabalha com pessoas, né? Então, assim, se a gente pega alguém ali que não tá na mesma energia, não tá no mesmo pensamento, tá remando pra trás, a gente vai... O reflexo negativo disso é muito grande no negócio, né? Então, assim, a gente bate muita cabeça em relação a isso, tanto que nossa equipe é enxugada, é curta. Hoje são quantos lá com vocês? Hoje são Gustavo, Thaís, Felipe, Miguel, eu, Filipão e o Thiago. Então, dão 8 pessoas, mais a Mara, 9. 9 né? pessoas. A Thalina também, minha esposa, tá sempre, né? Tá sempre junto, 10. Então, assim, são 10 pessoas que fazem o negócio girar ali. Se eu estiver esquecendo alguém, pelo amor de Deus, me perdoa. Que eu sou mestre nisso. Bacana, cara. E o que o empreendedorismo te ensinou? Assim, duas perguntas, na verdade. Qual foi a tua maior frustração ou dificuldade, não vou dizer frustração, com o empreendedorismo e qual foi o teu maior aprendizado? Cara, assim, eu tenho um sócio que é um cara, assim, que eu tiro muitos exemplos positivos dele. E assim, ele já empreende há mais tempo que eu.
e eu consegui assimilar muita coisa com ele. Não sei se eu devo isso ao empreendedorismo e eu devo, acho que um pouco a ele também. Então, aquele fato de ter a coragem, fazer acontecer, meter a mão na massa, porque às vezes a ideia chega e acho que isso é um toque até pra galera que pensa em empreender, em ter o seu negócio. Cara, às vezes a ideia chega, a ideia é boa, vai ter um retorno, mas às vezes a coragem não te permite, ou às vezes a falta de atitude, né? E ele é um cara que, vamos, bota a mão na massa, vamos fazer, precisa de quê? Vamos lá, vamos cair dentro. E eu sou muito, sei lá, meio funcional. Analítico, não, talvez? Não, eu acho que eu sou mais funcional. Mas como assim funcional? De fazer acontecer. Não sei se a palavra é essa, mas ele, vamos lá, cara, vamos fazer. Ele bota a mão na massa também. E a gente casou muito legal nisso e acho que isso foi o fundamental. Acho que o empreendedorismo me ensinou a ter coragem, assim. Coragem. É aquele negócio, né? O máximo que pode dar é errado e você tem que fazer outra coisa. Ficar parado não vai te resolver em nada. Então a atitude e a coragem acho que foi o que o empreendedorismo mais me fez aflorar em mim. Te ensinou a ter, né, cara? É isso aí. Acho que depois que você corre risco uma vez, o negócio Aí depois você vai, né? Eu lembro que quando a gente idealizou isso tudo aqui, assim, a gente tem... Esse é o 16º episódio, né, que a gente grava. Eu acho que foram 12, se eu não me engano, só em áudio e os 13º pra frente foi em vídeo já. E, cara, foi muito assim. Eu tinha um gravador, eu tinha um microfone que eu usava pra dar aula. Se você acompanha minhas redes sociais há mais tempo, você já deve estar usando aquele de rosto. Uhum. E aí, o primeiro podcast que eu gravei, que foi até com a Xênia, uma advogada lá de Cabo Frio, tá pra vir aqui agora de novo junto com uma outra menina. Ela usou o meu microfone, eu usei um gravador. E aí, quando a gente viu que a parada meio que tomou uma validação, assim, a gente cresceu organicamente. Assim, a gente viu que a galera comprou a ideia. Aí a gente foi, tal, não sei o que. Aí daqui a pouco eu chego em casa e tava com uma câmera nova, com uma webcam que a gente usa. E ela, você comprou outra câmera? Eu falei, comprei. Aí daqui a pouco eu cheguei com um microfone novo, que era pra usar no coisa e tal. E a parada aconteceu, irmão. E assim, se você pensar muito, não vai, a verdade é essa. E é aquele negócio, né? O começo tudo é mais difícil, né? Acho que quem passa por essa fase de adaptação ali, tem grande chance de ter sucesso lá na frente, porque tudo vai ficando mais confortável, né? Hoje em dia você já com certeza já lidar muito melhor com as câmeras, com o jeito de falar, já tem um padrão, já criou isso. Então o desconforto inicial é ruim, né? Qualquer coisa que a gente começa, e eu falo muito isso até pra galera que tá começando a fazer dieta lá, pra galera que tá começando a treinar. Cara, é desconfortante, você tá acostumado a ficar em casa, tá acostumado a ficar deitado, seu corpo tá o tempo todo pedindo pra você sossegar, não é isso que ele tá acostumado. E aí você começa uma coisa, começa a mudar as coisas, vai ter um reflexo, vai ter um desconforto, mas quando você passa disso, passa dessa fasezinha aí, vai ficando tudo mais fácil, você começa a raciocinar mais tranquilo e aí fica muito mais fácil o sucesso. O crescimento dói, na verdade é essa. E, isso aí. Assim, aquele no pain, no gain talvez seja a frase de efeito que mais é se real, encaixa, tá ligado? né? Então, assim, cara, vai te gerar dor, não vai ter jeito, né? Exatamente. E, cara, até que ponto hoje a educação física ela tá presente na tua vida para além do empreendedorismo? Tu dá personal também e tal. Como é que é isso hoje? Então, cara, eu tento, assim... Eu não fico parado, né? Eu não gosto de ficar parado. Então, vai surgindo as coisas e a gente não consegue negar, né? O tempo vai ficando escasso, mas a gente vai tentando abraçar tudo. Você falou, Felipinho, de tudo, né? Mas, cara, a educação física, é igual eu disse, me deu tudo na minha vida, né? Se eu tenho um carro, se eu tenho onde morar, se eu tenho... tudo eu devo à educação física. Então, assim, ela é presente 100% na minha vida, né? Junto com minha família, com minha esposa, né? Que me dá um gás muito grande nisso. É a pessoa que está comigo para tudo. E, cara, eu penso só em vivenciar cada vez mais. Eu fico muito chateado quando eu vejo alguém denegrindo a profissão ou dizer que não é bem remunerado, não é bem sucedido nisso, ou não tem chance de ser. Eu confronto mesmo, falo e brigo com isso, porque aquela máxima, né? Existe profissional bom e profissional ruim em qualquer área. Então, assim, depende do que você faz para isso, do que você faz acontecer, do tanto que você se empenha, do tanto que você estuda, do tanto que você conhece, né? Você tem exemplo aí aqui na cidade de vários profissionais que são bem-sucedidos na área, que tem um retorno legal. Em várias profissões, irmão. Né? Várias. Eu assisti o Claudinho, o Rodolfo, que já passaram por aqui, são meus amigos. São pessoas que lutam, batalham, se dedicam, então o retorno deles acontece. Então é muito fácil, eu que não faço nada, não
não procuro me aperfeiçoar em nada, não estudo, não me preparo para aquilo, fala mal, né? Então, assim, e a educação física passou por um bom tempo, assim, bem denegrida nesse sentido, mas existem muitos bons profissionais. O tempo que eu passei em Macaé foi um tempo que eu conheci muita gente boa e acho que ali foi um divisor de águas para mim, assim, pessoas com mentalidade diferente, pessoas com mentalidade de crescer, pessoas com mentalidade de crescer dentro dessa profissão, entendeu? Então ali acho que minha cabeça virou uma chavinha ali e eu procurei um sentido melhor na minha profissão. E mudando aleatoriamente, radicalmente de assunto, como é que foi viver em Macaé, cara? Macaé é meio que uma São Paulo Fluminense, assim, ou não? Cara, eu acho que sim. É aquela cidade de meio de semana, de trabalhador. E é uma cidade que o que eu menos encontrei lá foi macaenses, né? Quanto cidade de gente de todo canto do mundo, cara. E assim, né? Tanto que lá eu treinei um venezuelano, treinei um argentino, treinei uma galera de fora. Treinei muito mineiro lá. Então, é uma galera que tá todo mundo buscando um lugar ao sol, né? O pessoal que vai lá se dedica mesmo ao trabalho. Então, é uma cidade assim, onde o network acontece em todos os lugares. Então, você senta para tomar um café, você tá conversando com alguém de negócio, tá conversando com alguém de trabalho, você tá na academia, o cara tá te levando para uma outra coisa. Então, assim, isso foi muito positivo, cara. Esse nicho que eu entrei foi muito legal nesse sentido e me fortaleceu muito. E Macaé é uma cidade, cara, que, pô, eu odiava antes de ir morar. E hoje em dia eu, às vezes, sinto até saudade. Gosto muito de lá, fiz grandes amigos lá. E eles vão assistir também, o Ademir, o Marcelo, o Cadu, né? O Cadu, um cara que me abraçou muito lá também, me deu todos os caminhos, pô, um fera lá. Foi meu coordenador e me obrigava a estudar. Era um cara que me exigia muito em relação a isso, né? Não só de mim, mas da equipe toda. E, cara, esses toquezinhos, esses contatos, a gente, pô, treinei o dono da Alphatec, então são pessoas de um patamar muito diferente. E a gente começou a ter contato nesse sentido, então foi muito bom, cara. Macaé me ajudou muito nisso aí. E cara, a gente até caminhando pra um encerrado bate-papo, eu vou falar isso mais umas 5 vezes daqui pra frente, vai se acostumando. Porque é sempre assim, a gente tenta encerrar umas 5, 6 vezes e o negócio nunca encerra. Como é que foi o teu processo de paternidade, brother? Teu filho foi planejado? A primeira já é uma moça, já tá grande, 5 né? anos já. Cara, se eu chorar, é culpa sua. Vai dar um bom Falar delas é difícil. Assim, a gente que grava podcast, a gente fica olhando isso aqui, vai dar um corte. Cara, assim, minhas filhas são bênção de Deus. Minha primeira filha não foi planejada, né? Minha esposa, ela tinha alguns problemas de hormonais e tal, então a gente tava bem tranquilo quanto a isso. E aí veio, né? E aí quando veio, foi aquele baquezão, né? A gente morando sozinho em Macaé. E aí ela foi morar comigo assim que engravidou. E a gente assumiu a bronca junto e acho que por isso que a gente se dá tão bem. Né? Ela fechou junto comigo naquele propósito, ela largou aqui, ela tinha... A estrutura dela era toda aqui. E ela foi pra lá comigo, comprou esse barulho e graças a Deus minhas filhas vieram pra dar uma direção pro meu caminho. Né? Eu sempre fui muito de noite, né? Até por conta do pagode e tal. E assim, minhas filhas vieram pra me dar uma centrada, uma focada no trabalho. São meninas lindas. E aí a gente já resolveu planejar logo a segunda, 2 anos depois, pra poder já matar essa cobra e já encerrar o processo. São 2 anos de diferença de uma pra outra? Quase 3. Quase 3, né? E, cara, como é que foi essa? Porque, assim, é um tipo de coisa que eu morro de medo hoje também de sofrer. Assustador. Não, uma gravidez uma gravidez da minha esposa inesperada, porque Sim. a gente tá terminando a faculdade. Rola todo um medo. E eu tenho medo, irmão, de ser pai. Não é medo de ser pai. Eu tenho medo de ser pai na hora errada. Se é que existe hora errada pra ser pai. Como é que foi isso? Quando você descobriu, tipo assim, pô, tô grávida, e agora? Eu costumo pensar assim, cara. Acho que você vai fazer você refletir de uma maneira positiva. Tu acha que vai ter um momento que tu vai falar assim, não, é agora? Todo mundo fala isso, que não tem, vai ter. Cara, não tem. Você sempre vai querer fazer alguma coisa, você sempre vai ter algum outro projeto, sempre vai ter uma coisa a mais pra fazer. E aquele negócio, o filho te faz abdicar de algumas coisas, sim. Mas acho que te faz muito mais crescer do que abrir mão, entendeu? Eu acho que te fortalece, te dá coragem, te faz mais maduro e mais consciente pra tomar as decisões. Então, assim, acho que o filho soma positivamente nisso. Fácil nunca é, né, cara? É aquele negócio. Pra gente é ruim sozinho, imagina com aquela vida ali. E eu costumo brincar, falo até muito isso com minha esposa,
eu sempre morei com meus pais, sempre tive todo o suporte e tal, e fui morar sozinho e tal, quando época de futebol, né? Mas eu tinha sempre alguém que olhava por mim, então eu morava em concentração e tal. Ali a gente foi morar sozinho, né, cara? Eu, minha esposa e um bebê. E aí, a primeiro dia que ela teve febre, olhou eu e minha esposa e falou, e agora? A gente corre pra quem? Cara, o responsável é a gente. E aí, faz o quê? Meu Deus. Então, assim, esses momentos assustadores, cara, acontecem com todo mundo. E o instinto animal acho que fala mais alto, cara. O instinto paterno vem naquele momento, a mãe cresce demais, né? Minha esposa é uma mãezona, porra, sem tamanho. Então ela, pô, a gente deu a mão e seguiu esse caminho junto. Cara, muita noite acordado, lógico, né? Muita manhã de criança e você tem que pagar a escola, meu Deus, e agora? Minhas contas mudam drasticamente. Mas acho que Deus coloca tudo no caminho certo e vai ajeitando e não dá cruz pra ninguém que não consegue carregar, não. Isso eu sempre imaginei que fosse acontecer, né? Assim, da gente crescer e da gente ter de abrir mão de uma série de coisas e tal, de não correr riscos, assim. Eu acho que o que mais me assusta nesse processo de me tornar pai um dia, quem sabe até talvez, é o fato da gente não ter uma estabilidade, sabe qual é? E eu falo assim, pô, irmão, eu tenho uma vontade de fazer magistratura e tava te esperando agora. Amanhã, que dia é hoje? Dia 1º de agosto eu completo 3 anos de prática jurídica, então eu já estou habilitado a fazer essas provas e tal. E a gente fica pensando... eu acho que eu vou crescer muito, sabe qual é? Não, sem dúvida. Mas que rola um medo, meu irmão. E ouvir isso de você, eu acho que... Quanto tempo demorou pra tu perder esse medo assim? Caraca, você pai. Ou isso não aconteceu? A ficha não caiu, pô. Só caiu quando nasceu, entendeu? Então, assim, minha esposa falou que tava grávida, a gente começou a mudar a vida, né? Começou assim, meu Deus, e agora? A gente tem que morar junto. Pô, vamos assumir essa bronca agora, vamos alugar um apartamento maior, ver uma criança aí, e aí, como é que vai fazer? Mas é aquele negócio, você vai fazendo, né, cara? O instinto vai te levando, vai te encaminhando, então o medo nunca passa. E acho que você começa a cair muito a ficha quando chega uma decisão dessa e você tem que tomar uma atitude e toma. Então você se enxerga ali, opa, agora é comigo, né? Então, assim, acho que essa ficha caiu muito nesse momento de que, e aí? Agora é comigo, eu que tenho que resolver. Não tem como correr pro meu pai, não tem como correr pra minha mãe, não tem como correr pra ninguém. E foram os primeiros netos deles, né? Você foi o primeiro... Foi. Dos meus pais, sim. Dos meus sogros não, né? Mas dos meus pais, sim. Então, já viu, né? Tu conhece minha mãe e meu pai, tu sabe como é que eles são, imagina com os netos. Com os netos, né? Imagino que tenham sido super babões, assim. Ah, muito. Até hoje, babam muito. E minha filha, não é porque minha filha, mas também é uma princesa, né? A pequenininha já veio mais arretada, já veio mais chapa quente, mas a primeira neta foi só amor com eles. E, cara, me fala aí, tu tinha um sonho de ser jogador de futebol e como é que tá a tua cabeça hoje, assim? Daqui a 10 anos, tu tá planejando o quê? Tu se vê aonde? Então, cara, eu vou abraçando uma coisa cada vez. Mas eu me vejo, assim, com uma rede de franquia minha, né? Uma rede de franquia, acho que nesse sentido eu me encontrei muito no Cross, João. Assim, foi uma coisa que veio até mim, eu não busquei, veio até mim. E como a parte também de treinamento, eu me interessei muito por isso. A parte de treinamento, né? De treinar pessoas, de evoluir a pessoa nesse sentido, no sentido físico e tal. Então isso me tomou conta de um jeito e me fez ter muito prazer por estudar, né? Para ler sobre isso, para ler sobre esse assunto. Então, acho que comecei a fazer muito fácil aquilo, comecei a fazer com um sentimento muito bom. Então, assim, não começou a não pesar mais trabalhar, né? Assim, trabalhar não me pesava mais, né? Acho que o futebol me trazia, até trabalhando com as crianças, um prazer muito grande. Mas acho que essa parte de treinamento, essa parte de gerir pessoas, de empreender, investir no meu negócio, em pensar nisso, acho que me encantou de uma maneira muito positiva e eu penso em dar sequência e ramificar isso aí. Se Deus quiser, a gente vai ter mais algumas franquias aí e conseguir viver na sombra, que é o que todo mundo quer. Claro, né, irmão? Acho que a gente sempre pensa em construir e é a melhor coisa que tem, irmão. Eu vou dizer pra você assim, a advocacia é uma parada que me realiza muito. Tem umas partes chatas demais, tem umas partes que, pô, eu não consigo me adequar e tal, mas o ato de advogar ali é bem bacana e eu gosto disso. E se tu consegue ganhar dinheiro com o que tu gosta de fazer, você pula uma etapa, coisa. Assim, muito, muito, muito difícil. Cara, né? eu costumo dizer o seguinte, converso muito isso com um camarada meu, com meu cunhado, e eu costumo falar com ele, cara, meu trabalho
O meu trabalho, lógico, além de Eu tô fazendo conta aqui, teu cunhado, mas peraí, eu tá falando Maria da tua Maria da irmã. minha irmã. Ah, tá. Isso. Né, eu falo muito com ele sobre isso. Eu falo, cara, meu trabalho, às vezes, é bater um papo, cara, conversar, tirar algo de positivo, transmitir uma energia boa pra alguém. Então, assim, isso é meu trabalho. É eu estar ali naquele momento certo, falando uma coisa positiva. Assim, tem coisa melhor que isso, cara. A pessoa chegar e te dar um abraço porque conquistou 1 quilo a menos, porque conquistou uma mudança, porque conseguiu brincar com o filho dela de uma maneira, né, satisfatória para ela e pro filho dela. Então, assim, o tempo todo eu tô tendo um reconhecimento. Não sei se você consegue entender, mas Claro. o tempo todo eu tenho um Você muda a feedback vida das positivo, pessoas, entendeu? né? Cara, isso é mágico. Eu falo isso e é de coração mesmo, não é clichê. Ter esse poder de fazer isso, como todos os profissionais de educação física têm, e se não pararam para pensar em relação a isso, nesse sentido, tem que pensar sim que nós somos transformadores de vida. Sem dúvida, não, total, assim, a gente fica olhando e... Aquele muro lá mesmo, né? Você vê o resultado da galera e tal. É uma parada... Eu tive um resultado muito bom com o cross, assim. Tô meio gordinho de novo, mas né, a pandemia acabou com meio Todo mundo, mundo, tá todo ligado? E tô tentando voltar agora ainda, assim, mas é isso. Irmão, eu queria agradecer a você por ter vindo e bater um papo com a gente, tá? Dizer que eu sei que você é um cara casado com 2 filhas, não vou prender você aqui por 2, 3 horas de conversa, não porque eu não tenho assunto, é porque eu sei que a Thaline tá aqui só acompanhando a gente, né? e vigiando o horário. Mas eu queria deixar o microfone aberto pra você fazer teu jabá, divulga tuas redes sociais aí, fala do teu trabalho, tá? O momento é teu aí. Cara, eu que agradeço, assim, um momento muito prazeroso e ter pessoas aqui na cidade que tratam o diálogo, tratam a informação de uma maneira tão profissional, tão positiva. E tá somando muito nesse sentido, cara. Fazer parte disso é muito bom. Passou pessoas aqui já, sensacionais, pessoas que eu gosto, me identifico muito. E tá aqui nessa cadeira hoje, com certeza é um prazer, João. Assim, a galera que, cara, quiser conhecer lá a Cross Life, a gente fica ali na Avenida Getúlio Vargas, ali um pouquinho antes do Articia. Entra na nossa rede social, Cross Life Intense. Passa lá, vai lá fazer uma aulinha experimental, experimenta. Se tem algum bicho de 7 cabeças, acha que é uma coisa muito, muito além, João tá aí pra provar que não é. Pô, tranquilaço demais, assim, tu vai morrer, a alma vai ficar, mas em termos de você conseguir fazer a parada é super acessível. É muito prazeroso, é muito, muito gostoso de fazer, então convido a todos estão convidados, a casa tá aberta pra chegar lá e curtir esse momento com a gente. É isso aí. Irmão, então fica aí meu muito obrigado a você, a galera que tá acompanhando com a gente aí, né? Galera que quiser fazer alguma pergunta é a hora. Deixa eu ver se alguém quer falar alguma coisa aqui, se chegou alguma pergunta aqui. Não, molecada só participando ativamente. A audiência, graças a Deus, o tempo todo lá em cima, né? O pessoal comparecendo bem. E acho que é isso. Moçada, a gente queria aí, então, agradecer mais uma vez a você que acompanhou a gente. Lembrando a você que você pode fazer parte do nosso time de apoiadores, tá? Você pode ter aqui o seu QR Code estampado na tela. A gente tá de mudança, né? A gente tem algumas pouquíssimas agendas que foram mantidas por causa da dificuldade da galera que marcou de poder ter uma outra data. Mas no novo estúdio a gente vai ter uma mesa com uma TV e a sua marca pode passar ali. Ou a sua marca também pode ficar exposta durante todo o tempo, não só durante a transmissão, mas como também nos cortes, em tudo aquilo que a gente fizer de marketing nas redes sociais. Procura a gente. Para anunciar no Fala Araruama também é muito fácil, você pode procurar a página e bater um papo com a galera que é da direção de marketing da página. Eu costumo dizer, não é porque eu estou aqui hoje fazendo live, né? A minha aliança eu só comprei onde eu comprei porque eu vi um post no Fala Araruama, porque na minha cabeça os preços eram absurdos e a empresa que anunciou me mostrou que os preços não eram acessíveis e por isso eu fui até lá e comprei minha aliança. Então você vai estar em comunicação direta com a maior página de informação local da cidade. É uma página que tem a oportunidade de chegar perto fugiu agora a palavra? Do destinatário da mensagem de uma forma muito próxima, de uma forma em que ele se identifica muito. Então vale a pena aí você fazer o seu investimento hoje, talvez seja uma das melhores opções de investimento para a sua marca, para o seu projeto, para a sua empresa. Então é isso, Filipinho, tamo junto, meu irmão, brigadão. Tá? Tá disponível no Facebook, amanhã vai pro YouTube, né, a entrevista completa, e também pro Spotify. Então você não tem desculpa para não ouvir, você pode ouvir aonde você quiser, né não? Isso aí. Deixa eu ver se chegou alguma coisa aqui. Valeu, Thaline, parabéns pela iniciativa. A Rita Schmidt diz aqui
Quero saber quando a prefeita vai terminar a obra aqui da Rua Garcia, porque ela só... Olha os comentários aleatórios que aparecem na parada. Rita, queria muito poder te dar uma resposta e te dar voz, mas é porque, infelizmente, isso não é a proposta do programa, tá? Mas eu tenho certeza que o Fala Araruama, se você mandar mensagem para eles, vai postar isso, porque eles dão muita voz aos araruamenses, beleza? Deixa eu ver o que chegou mais aqui de comentário. Beleza, a Rita também continua aqui falando da prefeita, não é esse aí o nosso intuito, mas obrigado aí por ter vindo aqui e ter ajudado o algoritmo a entregar um pouco melhor. Caraca, tu tá o tempo todo na tela de novo, olha isso, tá? Meu irmão, tem um estagiário, não? Ainda bem que eu não tô fazendo nada errado. Tem um estagiário aí, não? Tô falando um tempão aqui com o Filipinho na tela. Aliás, se você é estagiário de comunicação, quiser vir fazer um estágio aqui, entendeu? Vem aí, a gente troca uma ideia. E vai ser muito útil aí pra gente, porque aqui por enquanto eu faço tudo, irmão. Várias vezes aconteceu isso. Da pessoa tá falando e eu amarradão olhando o celular, que é o tempo que eu paro pra dar uma olhada em como é que tá o vídeo e tal. Então é isso. Moçada, mais uma vez, muito obrigado a você que acompanhou a gente. Não esqueça de seguir as nossas redes sociais, @MastraCast no Instagram. Aqui em cima, na descrição do vídeo, tem um link pra minha página. Se você clicar, você vai conseguir curtir. E também o nosso canal no YouTube, tá? youtube.com/MastraCast sempre. Lá tem alguns cortes, né? Maiores de 1 minuto. O nosso Instagram também tem bastante coisa bacana lá pra você curtir. Vem fazer parte da nossa resenha. Tamo junto, um abraço pra você. Fica com Deus até o nosso próximo programa. Tchau, tchau. É isso aí. Deu um negócio, rapaz. Achei.